Você já morou de aluguel? Se sim, você procurou saber a história dessa casa antes de assinar o contrato desse aluguel? Vou mais além. Você já morou em uma casa assombrada? Bem, você me diz, casas assombradas não existem. Se você não acredita que espíritos possam habitar essas casas e permanecerem nelas por alguma razão, talvez, depois desse relato, você mude de opinião. Iremos contar o relato de Marcela Souza, que nos disse que teve o seu primeiro contato com o mundo espiritual na casa em que morou por apenas 15 dias. Por questões de segurança, não mostraremos a fachada da casa. Vamos começar. Pegue a pipoca e se acomode, que vamos contar para você essa experiência surpreendente que ela nos descreveu. Meu primeiro contato com o mundo espiritual. No ano de 2010, morei nessa casa. Me lembro que eu, meu esposo e minha avó, que morava comigo na época, marcamos de ir conhecer a casa e, como eu trabalhava até tarde, só conseguimos ir à noite. Chegando lá, a casa não tinha energia elétrica porque a dona disse que estava desligada. Aí olhamos a casa com a ajuda de velas. Sim, velas à moda antiga. Na hora que eu entrei, senti o meu corpo pesar. Comecei a me sentir pesada. Olhamos tudo. A minha avó adorou a casa por ser grande. E somos uma família grande. Enfim, eu não gostei de cara, mas aceitei locar a casa pela empolgação de minha avó. Ela, que seria a que mais ficaria em casa com as crianças, porque meu esposo e eu trabalhávamos o dia todo. Uma noite antes da mudança tive um pesadelo, e uma voz me dizia, não vá. Eu vi a casa no meu pesadelo, e me via chorando angustiada. Falei com meu esposo e ele disse que era só má impressão, e voltamos a dormir. No outro dia, nos mudamos para a tal casa, e foi aí que tudo começou. Eu não me sentia bem de forma alguma, mas quando deu exatos 7 dias que estávamos morando lá, eu estava no banho e senti um sopro no meu ouvido. Fiquei paralisada. Todas as janelas fechadas, inclusive a do banheiro. Me deu uma crise de choro e desespero. Parecia que uma energia maligna estava ao meu lado. Não sei definir a sensação. Foi a pior que eu já senti na vida. Depois disso, todos os dias, eu sentia essa presença. Parecia que me olhava, me seguia, e quando eu pisava nesse corredor que ia para os quartos, tudo piorava. Comecei a ter pesadelos com uma mulher se afogando numa água suja. Eu via a cabeça dela afundar. Ela olhava para mim pedindo socorro. Me tira daqui. Todos os dias o mesmo pesadelo. A mesma mulher. Era um tormento ter que voltar para casa ao pôr do sol, porque eu sabia que iria ver tudo aquilo de novo e ter pesadelos. E isso durou mais uns 5 dias. No pesadelo, ela me mostrava água e ela se afogando. Na casa, havia uma velha cisterna que os antigos usavam para a reserva de água. E quando a sensação vinha, eu entrava em pânico. Só passava se fosse ao lado dessa cisterna. É como se a mulher se sentisse calma e eu também. Ou talvez ela sentisse que eu poderia tirar ela dali. Não sei explicar. Só que quando eu voltava para dentro da casa e pisava no corredor, a energia maligna me deixava em pânico. Eu até travava e não conseguia andar. A energia da mulher que aparecia no pesadelo não me causava medo, e sim angústia. Mas a energia do corredor, o que tinha ali, era diferente, era maligna, me causava medo, angústia, vontade de chorar, pânico. É indescritível.
Só quem já passou sabe. No 6º dia dos acontecimentos, chamei uma pastora porque não aguentava mais. Parecia que eu iria enlouquecer. Ela veio até a casa com óleo ungido, orou sobre a minha cabeça na sala, pegou minha mão e seguimos até o corredor, ela orando e segurando a minha mão. Quando chegamos no corredor, eu me arrepiava e começava a chorar de pânico. A pastora sentiu uma energia maligna e repreendida o tempo todo, porém, as orações não adiantaram. No outro dia pela manhã, a pastora voltou para orar na casa com a ajuda de mais um pastor. E eu fui trabalhar, e depois de quase uma semana sem dormir, exausta e aflita. No final da oração, passado um tempo, a pastora me ligou pedindo para que eu fosse até a casa. Chegando em casa, na entrada dessa área aí da frente, ela olhou para mim e disse: "Filha, você não está bem, eu sinto." Eu de cara já fui perguntando o que ela tinha a me dizer sobre a casa. Ela segurou minha mão e disse: "Filha, você tem condições de se mudar dessa casa?" Eu prontamente respondi que sim. Ela confirmou: "Então se mude o quanto antes, porque o que tem aqui é muito pesado e não irá embora. Não quero isso para você e sua família." Me lembro bem que não havia nem 15 dias que estava morando ali, e que nesse dia nem quis dormir na casa. Fui dormir na minha sogra, e no outro dia minha avó já começou a arrumar a mudança com a ajuda de uma outra pessoa, porque nem na casa eu voltei mais. Não voltei nem para pegar a minha mudança, e eu fiquei por mais uns 5 anos sem passar nem perto dessa casa. E hoje, olhando a postagem da casa para alugar, me aparecem as fotos. Muitas pessoas moraram na casa e tiveram experiências ruins. E depois que eu saí, fiquei sabendo algumas dessas histórias. Por fim, nas histórias que contaram, havia um casal e um filho. Há muitos anos que viviam ali. Vieram a trabalho. O homem na década de 1980 era bancário. Ganhava bem. A mulher era dona de casa. Um dia, a mulher sumiu. O homem disse para os vizinhos que ela havia arrumado outro homem e ido embora, e deixado ele com o filho. Logo depois, este homem pegou o filho e foi embora para o seu estado. Hoje eu entendo que algo aconteceu com ela. Imagino que ela foi enterrada nessa cisterna, por isso se afogava e pedia para eu tirar ela dali. Já a energia maligna, imagino ser relacionado a ele. Por tantos anos, acredito que já morreu também. Nas fotos, dá para ver a cisterna e também 2 vultos horríveis. Um parece que fica cuidando da cisterna. Enfim, não desejo para ninguém passar por essa experiência. Deus os abençoe. E eu quero saber a sua opinião nos comentários. Até que ponto você aguentaria permanecer nessa casa com essas energias pesadas? Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal ativando o sininho de notificações. E eu te espero em nossa próxima história.